Aleluia, glória a Deus. A gente não pode vê-lo,
mas a gente tem a certeza que Ele está aqui. Isso. Aleluia. E a certeza da presença dEle é o que nós acabamos aí de cantar. É essa paz que a gente sente no nosso coração. Você não está sentindo aí um pouco de paz no seu coração? No meio de tanto conflito, né? No meio de tantas circunstâncias aí acontecendo, o mundo está se derretendo, mas a gente sente uma paz no nosso coração, não é isso? A presença dEle traz alegria. Alegria. Louvado seja o nome do Senhor, né? E traz liberdade também, né? Nas nossas vidas. Traz liberdade para a gente orar, traz liberdade para a gente cantar, traz liberdade para a gente, né, buscar a presença dEle com alegria, com júbilo e com a certeza de que muitas coisas Ele tem para fazer em nossa vida. Você sabe que Ele é tão grande, tão grande, tão grande. E essa é uma das grandes dificuldades que nos faz compreender esse nosso Deus. Na sua tamanha grandeza, Ele se deixa aí para poder falar conosco, como nesse momento que nós estamos aqui nos preparando, né? Nós que somos insignificantes, e Ele na sua grandeza para tudo, para poder falar da sua palavra ao nosso coração. Veja a importância que a sua alma tem, a importância que a sua... Às vezes a gente, né, faz tanto por alguém aqui nesse mundo, né? E as pessoas não dão importância nenhuma para a gente, né? A gente não faz nada para Deus e nós somos tão importantes para Ele. Vamos aplaudi-lo, vamos glorificá-lo. Adora Ele, adora Ele. O Senhor é grande, o Senhor é grande, o Senhor é grande, é grande, é grande, é grande. Nós te amamos, nós te louvamos, Jesus. Jesus é o teu nome, Jesus é o teu nome. Maravilhoso. Quem precisa de uma palavra de Deus nesta noite? Graças a Deus, o presbítero Luciano vai trazer essa palavra para nós, vai estar orando com a igreja e vai estar abençoando a nossa vida com essa palavra que é viva e poderosa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Que nós continuemos nesse mesmo espírito de louvor e adoração, porque Deus habita no meio dos louvores. Meu irmão, se você é dele, não deixe de adorar, não deixe de glorificar. O hino que nós cantamos diz que a nossa força e a nossa alegria vem do Senhor. E eu, se eu fosse você, eu fechava seus olhos e olhava para dentro de ti neste momento e já ia falando: tristeza, ou você sai, ou você vai saltar de alegria diante do Senhor. Aleluia. Porque você é dele, irmão, e aqueles que são dele, o maligno não toca. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no livro do primeiro profeta, 1 Samuel, capítulo 1. Glória a Deus. Eu fiquei feliz porque quando o pastor disse se alguém queria e precisaria ouvir a palavra de Deus, todos levantaram a mão, inclusive eu. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 1. A leitura é um pouquinho extensa, mas se faz necessária. Amém, irmãos? A partir do versículo 1. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E esse tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha filho. Subia este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló.
e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma porção dobrada, porquanto ele a amava. Ana, porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Assim o fazia ele de ano em ano, e quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Um voto se fez, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalhas. Versículo 17, para encerrarmos. Então respondeu Eli e disse: Vai em paz, o Senhor Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pedistes. Amém? Glória a Deus. Põe a mão sobre a sua Bíblia. Vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus, glorioso e soberano Pai, na tua presença, Senhor, nós estamos, Pai. E te pedimos neste momento, Senhor, que nós nos possamos esvaziar para que o Senhor nos encha da tua palavra, Pai. Que nós possamos diminuir, ó Deus, para que o teu Espírito cresça em nós, Pai. Porque nesta noite, ó Deus, nós precisamos ouvir a tua palavra, Pai. Tua palavra que fortalece, que edifica, tua palavra que traz vida ao desfalecido, tua palavra que traz resposta dos céus, tua palavra, meu Deus, que conforta o nosso coração, meu Deus, a tua palavra, Pai, que é o alimento vindo dos céus. Portanto, ó Deus, fala conosco nesta noite poderosamente. Fala aquilo, Senhor, que nós precisamos ouvir, não aquilo, Senhor, que queremos ouvir, para que o teu nome seja uma vez mais glorificado neste lugar. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém e graças a Deus. Podem tomar seus assentos, irmãos. Essa passagem que está registrada no livro de 1 Samuel é uma palavra bastante pregada, é uma palavra bastante estudada pela igreja, e é uma palavra que, quando nós a lemos, aparentemente nos conta uma história de um homem que vivia num certo lugar, que tinha 2 esposas, e que essas esposas era natural que se conflitassem, que brigassem entre si, uma irritando a outra, e esse homem fazia um sacrifício na cidade de Siló, e ele dava quinhões para que elas pudessem ofertar também o seu sacrifício diante do Senhor. Porém, a Bíblia nos fala que a primeira esposa que Samuel casou, Ana, era estéril, não concebia filhos. E por causa disso, no costume hebraico, no costume dos judeus, quando a mulher não concebia filho, para que pudesse perpetuar a descendência daquela família, lhe concedia o direito de casar com uma segunda esposa, no caso aqui, Penina. E essa Penina, diz a Bíblia, não brincava em serviço, logo já foi dando muitos filhos. Porém, a palavra diz também que ele amava a Ana, mas assim ele cuidava das 2, como era o costume judeu. Mas a Bíblia também nos relata que de ano em ano ele subia para sacrificar, e todo ano Penina entregava
os quinhões que recebia ela e seus filhos e filhas perante o altar do Senhor, e o Senhor abençoava. Enquanto que Ana entregava o mesmo quinhão na porção dobrada, e o Senhor cerrou a sua madre, ou seja, o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. E aí, com essa situação, diz a palavra do Senhor, que ela começou a se entristecer. Penina, percebendo que Ana se incomodava com tal situação, começava a se irritar, provocando, a ponto de desequilibrar Ana e fazer com que ela saísse da presença do Senhor. Porque diz a palavra que Ana, ela ficava brava, ela se irritava e ela passava a murmurar. E eu quero dizer nesta noite aos irmãos, à amada igreja, não permita que o inimigo venha irritá-los a ponto de tirar da presença do Senhor, a ponto de que nós possamos murmurar, porque a palavra diz que aquele que murmura abre a porta para um demônio chamado destruidor. E Deus queria abençoar, mas ela tinha boa intenção, só que ela pecava. Porque, apesar de ela ter uma essência boa, a atitude dela era má. Enquanto que Penina, diversamente, era o contrário. Ela tinha intenção má, mas porém ela entregava satisfeita. Então o Senhor abençoava. Mas tudo isso acontecia porque Deus tinha um propósito na vida dela. E eu quero dizer nessa noite aos irmãos, que quantas vezes nós estamos na casa do Senhor, diante do altar, nós oferecemos sacrifício, nós entoamos louvores, cânticos de adoração, porém o Senhor retém a nossa bênção, retém o nosso milagre. E Deus colocou essa palavra no meu coração, para que eu pudesse meditar então nas Escrituras Sagradas, nos dando o seguinte tema: o relacionamento da bênção e do milagre. E para que nós possamos entender isso com uma maior profundidade, nós cantamos aqui que Deus criou os céus, criou a terra, criou tudo que nele há. E Deus também criou a palavra que fala conosco. Foi lido na abertura do culto que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou seja, é a própria palavra, a essência viva, a palavra que fortalece, que edifica. Mas acontece que às vezes nós não damos ouvido, nós não reparamos aquilo que Deus criou para nos abençoar. Nós não reparamos aquilo que Deus criou para nos alinharmos com Ele, para estabelecermos uma conexão com Ele, para que nós possamos receber a bênção do céu. Nós ouvimos a palavra, mas nós não praticamos. Às vezes nós murmuramos, mesmo conhecendo ao Senhor, mesmo conhecendo a força do seu poder, mesmo a sua palavra sendo viva, mesmo Ele sendo Emmanuel, quer dizer o Deus conosco, que habita dentro de nós, e nós assim ainda murmuramos. E Deus falou assim: é por isso que muitas vezes, mesmo a pessoa dentro da igreja, sendo crente, me conhecendo, me adorando, eu retenho a bênção do céu. Aleluia. E Deus colocou no meu coração, para que nós pudéssemos entender a grandeza, como foi dita aqui com propriedade, pelo pastor, um Deus tão grande, tão enorme, mas a palavra diz que os seus olhos estão voltados para cá, aleluia, e os seus ouvidos estão abertos a todo clamor que se fizer neste lugar, porque nós não estamos em outro lugar a não ser a casa do Deus Altíssimo, a habitação santa do grande, aleluia. E Deus, quando preparou então a sua palavra, só para que os irmãos possam entender a grandeza, um pouquinho da grandeza que Deus preparou, essa palavra que nós conhecemos como Bíblia, é um compilado de 66 livros entre o Novo e o Antigo Testamento e o Novo Testamento. 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento. São 11.169 capítulos, 31.173 versículos, 783.137 palavras e 3.566.480 letras.
Deus criou tudo isso somente para te abençoar, somente para que nós pudéssemos estabelecer uma comunhão com Ele, para que Ele pudesse ser o nosso Deus e nós pudéssemos ser o povo dEle. E o que é mais lindo, que mesmo numa situação adversa, nós cantamos no louvor, Ele não nos abandona. Aleluia. Vira para o teu irmão e fala assim: irmão, está doendo, mas Deus vai abençoar. Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu de nós. Deus tem um propósito na nossa vida. Aleluia. E esse texto que nós fizemos a leitura, então, é tão interessante porque se nós formos estudar as coisas ocultas, né, ou pelo menos não reveladas diretamente a nós, o hebraico nos traz uma profundidade muito linda, em detalhes que muitas vezes nós lendo na língua portuguesa nós não conseguimos entender. Mas Deus nos concede graça e o Espírito Santo revela aquilo que quer falar para a igreja. Esse texto, irmãos, foi escrito há mais ou menos 1095 anos antes de Cristo. Esse livro de 1 Samuel é o quarto livro histórico do compilado bíblico. E Deus registrou essa história porque Deus tem um grande propósito conosco nesta noite. Através da vida de Eucana, através da vida de Ana, através da vida de Penina. O que Deus quer falar conosco nessa noite e quer nos ensinar é a forma de nós nos relacionarmos com Deus. Mas como assim, irmão? Se nós formos parar para observar o texto na sua essência, nós vamos observar, parece que ocorre um paradoxo. Parece que Ana, sendo ela a primeira, a amada, a mulher de Deus, porque Ana do hebraico significa aquela que é cheia da graça, e aquela que é cheia da graça é cheia do Espírito Santo, ela era espiritual. Porém, a palavra diz que o Senhor cerrou a madre dela, não foi Satanás que abriu, que fechou, não foi o diabo que conspirou, que trabalhou, falou, não, eu vou derrubar. Não, foi o próprio Senhor. E parece uma coisa meio contraditória. Enquanto Penina, que significa preciosa, valorosa na terra, porém não tinha valor diante de Deus. Mas a Bíblia fala que Deus o abençoava, recebia o sacrifício dela. E quando eu li isso aqui, eu falei, Senhor, parece meio confuso, parece que está fora de ordem. Não está certo isso. E Deus falou, não, é desse jeito que eu trabalho. Eu faço as coisas parecer louca para o mundo, eu levanto os que não são para confundir os que são. E por que Deus está falando isso, meu irmão? Porque às vezes a sua vida, a minha vida pode estar de ponta cabeça, mas Deus está nos usando para confundir aqueles que acham que são. E quando Deus falava no meu coração com essa palavra, o que Deus disse é o seguinte: eles subiam, eles cumpriam a lei, porque essa época era a época da lei. Eles tinham que subir a Siló, que era a cidade do santuário, a cidade onde tinha a Arca da Aliança, onde estavam os sacerdotes. E ali o marido entrava no templo, oferecia o sacrifício, e as esposas não podiam entrar, mas elas ficavam do lado de fora, né, orando, intercedendo, colocando sua vida diante do Senhor. Então o sacrifício era oferecido e os pecados eram expiados, eram escondidos. Mas o que acontece? Esse sacrifício que era feito lá tinha uma diferença muito grande. E Deus falou assim comigo: o que eu quero tratar nessa noite com a igreja é a questão de caráter e questão de personalidade, atitude. Caráter é a essência, é aquilo que está dentro de nós, é aquilo que nós somos, é aquilo que nós recebemos, é a nossa constituição interna. Porém, a personalidade é aquilo que nós externamos, é aquilo que nós fazemos, são as nossas atitudes. Mas os homens estavam enganados, porque Penina, segundo a história, ela era mau caráter, porém ela disfarçava muito bem com atitudes boas. Aparentemente tinha uma personalidade ilibada, a atitude era boa.
Mas fala, irmão, mas mesmo assim o Senhor abençoava? Abençoava. E Ana? Ana era o contrário. Ana tinha um caráter, tinha uma essência pura, porque ela era cheia da graça. Porém, a atitude, a personalidade, como ela agia, era ruim, era inverso. E Deus falou, isso não está certo, porque eu criei vocês para ser a minha imagem e minha semelhança. Vocês têm que ser santo como eu sou santo. Aleluia. E Deus então usou Penina de uma maneira para irritar a Ana, para testar, ver qual seria a atitude de Ana. Porque Ana estava num comodismo. Ana estava numa situação confortável. Mas Ana tinha um propósito, e Deus também tinha um propósito com Ana. Ela precisava de um milagre. Ela precisava de um algo sobrenatural de Deus. E eu quero perguntar para os irmãos essa noite, quem precisa de um milagre? Quem precisa de um algo natural de Deus? Aleluia. Pode ter certeza que Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. Deus então começou a observar e falou, eu vou tratar isso aí, eu preciso inverter essa situação. Enquanto ela murmurar, enquanto ela agir de maneira errada, de um relacionamento de uma forma errada comigo, eu vou reter a bênção dela. Aleluia. De forma que aonde eles moravam, a cidade fala que eles eram de Ramá, Ramatim, Zofim, conhecida como Ramá, cerca de 10 quilômetros ao norte de Jerusalém. E Ramá significa lugar de exaltação. Deus falava que esse lugar ficava nas montanhas de Efraim, nas regiões montanhosas. E esse lugar significa dupla honra. Aí você pode falar, mas irmão, a coisa está ficando mais complicada. Como é que mora num lugar que significa lugar de exaltação, localizado numas montanhas, que significa dupla honra, e Deus cerra a madre? Deus não concede a bênção, Deus não concede o milagre. E Deus colocou no meu coração, eu permito que o inimigo afronte os meus filhos, porque daqui do alto eu vejo qual será a atitude deles. Deus está nos observando, irmão. E Deus, existe um jargão que diz que se for necessário, Deus usa até o diabo para nos abençoar. Porque Deus não quer que nós ficamos no mesmo lugar. E se nós precisamos de algo sobrenatural de Deus, se nós precisamos de um milagre de Deus, nós temos que fazer alguma coisa diferente do que vem fazendo. Porque repare que ela fazia todo ano a mesma coisa e nada acontecia. De repente nós estamos na igreja fazendo a mesma coisa, tendo um comportamento talvez até religioso, e nada acontece na nossa vida. Então, se nós queremos um milagre de Deus, nós temos que ter atitude extraordinária com Deus. Nós temos que fazer a diferença. Nós temos que chamar a atenção de Deus. Nós temos que fazer um sacrifício diferente. E isso, a Bíblia diz, foi passando anos e anos. E eu tive dando uma olhada aqui, Penina tinha vários filhos e filhas. Se nós formos contarmos o número de filhos e filhas, mais a gestação, até que algo acontecesse na vida de Ana, ela passou muito tempo recebendo essa afronta. Mas, no versículo 10, foi a mudança de fase. Foi a mudança, no versículo 9 e versículo 10, onde diz assim: então Ana se levantou, e depois comeram e beberam em Siló. Esse versículo 9 foi o despertamento de Deus para Ana. Parece que Deus tocou no coração de Ana e falou assim: ei, basta, chega dessa tristeza, chega desse mimimi, você é minha, eu sou o seu Deus, eu tenho todo o poder, e sou eu que estou serrando a tua madre, e hoje eu mudo a tua história. Aleluia. E Deus está mandando te dizer que nesta noite, se você está passando por um momento longo de aflição, essa noite Deus vai mudar a tua história. Aleluia. E a palavra diz então que ela se levantou.
Mas antes dela se levantar, no versículo 8, o marido dela, Eucana, deu uma chamada nela. Falou: ei, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não sou eu mais que os teus 10 filhos? Parece que Deus usou o marido dela aqui para dar uma chacoalhada em Ana e despertar a fé de Ana. Eu não sei o que Deus vai fazer nessa noite, mas Ele vai te chacoalhar no profundo da sua alma para que você tenha atitude e Ele possa mudar a sua história. Por que choras? Se nós acabamos de cantar que até a alegria salta diante do Senhor, a sua alegria é a nossa força. Eu acho que era isso que Eucana falava: ei, como assim triste? Mais um ano? Por que não comes? A pessoa, quando tem mania de tristeza, ou ela está numa depressão, algo parecido, sabe qual é a primeira coisa que ela não quer fazer? Aqui fala não comes, mas se nós formos ver o original, ela para de se alimentar de Deus. Ela começa a se afastar aos poucos da presença do Senhor. E quando ela está a alma abatida, aí o reflexo no corpo natural vem. Ela também não quer comer. Por quê? Porque é a pressão do inimigo, é a opressão, querendo com que as pessoas desfaleçam. Mas graças a Deus, aonde manifesta o pecado, superabunda a graça do Senhor. Aonde há o espírito de morte, o Senhor envia o espírito da vida. Oh glória! Então, Deus usou o marido e falou: ei, chega, volte a se alimentar, volte a buscar o Senhor, volte a orar, para de ficar discutindo, para de contenda, para de ficar murmurando, fecha a tua boca e louve e adore ao Senhor. Por que está mal o teu coração? Quando ele fala coração, ele está falando das atitudes, das emoções, porque quando a Bíblia se refere de coração, ela está falando das nossas atitudes, das nossas intenções, do nosso desejo. E se o marido dela estava falando, por que está mal o teu coração? Ela estava amargurada, ela estava inconformada, ela estava a ponto de jogar a toalha, falou: olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou me buscar nada, eu não vou oferecer nada. Mas sabe por que isso acontecia? Porque ela estava no comodismo, somente pegando aquilo que o marido dela dava, os 2 quinhões, porção dobrada, e oferecendo ao Senhor. Ela por si mesma não fazia nada para Deus, mas queria receber a bênção de Deus. E assim somos nós. Quando a Bíblia fala disso, me veio à mente a conferência. Deus estava tratando de gratidão. Mais grato, mais consagrado. Aleluia! Ela estava esquecendo de ser grata a Deus. E a pessoa que não grata, ela também não adora mais. E se ela não adora, ela não tem a presença de Deus. Mas ela tinha o nome cheio da graça, ela tinha uma promessa sobre ela. E o marido dela amava ela. O que eu quero dizer para vocês, meus irmãos, nessa noite: o Senhor te ama. O Senhor tem uma promessa na tua vida. Não desista, não pare de crer. As bênçãos do Senhor virão sobre ti. Mas isso depende da nossa atitude, irmãos. E eu quero dizer para você nessa noite: levanta essa cabeça, porque Deus diz: levanta-te, põe de pé, e eu falarei contigo. Aleluia! Deus não fez nós a sua imagem e a semelhança para ser cauda, Ele nos fez para ser cabeça. Glória a Deus. E quando Eucana disse isso a Ana, então vem o versículo 9, que ela entendeu, ela levou um chacoalhão e se levantou. E lá em Siló, no templo, aonde havia a arca do Senhor, que significa a presença do Deus de Israel, lá no tabernáculo de Siló, então ela passou a comer, aleluia. Ela passou a ouvir a palavra do Senhor, ela passou a orar, falar com Deus, ela passou a entrar, buscar a presença do Senhor. E a palavra diz que ela também bebeu.
ela começou a se encher com a água do Espírito. O Senhor começou a derramar na vida dela, assim como nessa noite Ele quer derramar na minha vida e na sua vida. Por isso disse o Senhor: abra a tua boca e eu te encherei. Aleluia. Ana despertou, Ana se levantou, Ana comeu e Ana bebeu. Depois disso, Ana tomou uma atitude diferente que ela nunca havia feito. Ela parou de entregar somente aquilo que o marido dava, o quinhão dobrado, e ofertar ao Senhor, e ela mesma começou a tomar a atitude de oferecer algo diferente a Deus. Ela teve atitude extraordinária diante de Deus. E por isso nós vamos ver mais para frente que Deus concebeu e Deus abençoou ela conforme a petição que ela fez. E nesse momento é muito lindo, porque o que ela pede para Deus é um filho. E esse filho que vem aqui nada mais é do que o profeta Samuel. E Samuel é o divisor de águas. Samuel, ele foi o último juiz e o primeiro profeta da nação de Israel. Logo depois disso vem o período de reis. Então, assim como foi um divisor de água para a história de Ana, essa noite vai ser um divisor de água para nós. Vamos ofertar algo diferente a Deus. E o versículo 10 fala que ela catou a amargura de alma dela. Elas não podiam entrar no tabernáculo, lembra disso? Mas ela chegou na porta. Ela se dobrou, ela se prostrou. Ela colocou as mãos para o lado de fora e creu que o Senhor ia ouvir a oração dela. E a Bíblia fala que ela depositou toda a amargura de coração dela, toda a aflição, todo o sentimento, toda a angústia, e chorou. Ou seja, ela rasgou seu coração. Tudo aquilo que fazia mal, que entulhava ela, ela se lançou aos pés do Senhor. E a Bíblia diz: se chorar, chore aos pés do Senhor. A Bíblia diz que os anjos recolhem nossas lágrimas em taças de ouro e levam diretamente na presença do Senhor. E quando a oração de um crente move os céus, pode ter certeza, anjo sobe, anjo desce e a bênção vem sobre nós. Aleluia. E não é à toa que ele recebe o nome de Samuel. Quando a gente olha e vê Samuel, parece mais um nome como João, Pedro, Luciano, tantos outros aí por aí. Mas não, Samuel é diferente. Deus me revelou mais uma pérola aqui. Samuel não é um nome normal, não é um nome qualquer. Ele é um acróstico, ele é uma junção de 3 palavras hebraicas. Shem, El. 3 palavras. Shem significa nome. Significa e El é Deus. Então, traduzindo o nome de Samuel, Shemuel, significa o nome dele é Deus. Aleluia. A mesma promessa que estava sobre ele, mesmo ele tendo o nome de Deus, nós temos a marca de Cristo sobre nós. Nós temos a mesma promessa. Porque o nosso Deus é o mesmo ontem, é o mesmo Deus hoje, será o mesmo Deus eternamente. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Glorifique e exalta o nome dele. Aleluia. E Deus não faz nada à toa, irmãos. Nada passa despercebido de Deus. Lembra que eu falei que ele morava na região das montanhas de Efraim, que significa dupla honra? Deus honrou. Ele foi o último juiz, porque Eli foi um juiz corrupto que permitia a corrupção dos seus filhos, Ofni e Finéias. E ele morreu conforme o profeta disse. Seus filhos na guerra, e ele morreu com a notícia dos filhos. Então Deus levanta o último juiz, Samuel, que tenta recuperar e colocar Israel de volta no trilho. Porém, ele também, Deus usou ele como primeiro profeta. Por quê? Ele era o porta-voz de Deus na terra. Deus falava com ele para orientar Israel na terra. Deus quer que você seja um profeta, uma boca de Deus aqui nessa terra. Não precisa receber profecia mirabolante, não. A maior profecia revelada de Deus é a palavra de Deus.
Nós temos que pregar a palavra de Deus, nós temos que falar da palavra de Deus, porque essa palavra que cura, que transforma, que liberta, que batiza e ainda vai levar o povo santo para o céu. Dupla honra. Olha só, Deus se manifestando e Deus cumprindo. Mas eu quero mais uma revelação linda diante de Deus, entendendo agora por que o Senhor fez a diferença entre Penina e Ana. Na primeira posição de Ana, quando o relacionamento dela estava de maneira equivocada perante o Senhor, e o Senhor cerrou a madre dela, porque Deus não estava vendo gratidão dela, Deus estava vendo a murmuração dela. E Deus também estava vendo a falsidade de Penina. Aí os irmãos vão entender, porque muita gente chega para a igreja com aquele fogo, parece cara de santo, mas daqui a pouco apaga e sai, some. Porque quando é colocada na luz do Senhor, toda personalidade distinta que não seja de Deus, apaga diante do Senhor. E toda aquela que tem a sua essência, ainda que machucada, ainda que pecadora, Ele é poderoso para perdoar. O sangue dele é poderoso para lavar, para resgatar, para remir. A sua palavra lava e Ele aceita na presença dEle. Ele inverte a situação. E naquele momento, Ana chegava então diante do Senhor, diz a palavra, não enjoelhada no primeiro momento. Ela cumpriu o protocolo. Mais um ano, eu vou subir lá, vou entregar meu sacrifício e, como diz o jargão, seja o que Deus quiser. Deus quer o melhor, mas o problema é a forma que nós nos relacionamos com Ele. E se nós não estivermos alinhados com Deus, se nós não tivermos no propósito de Deus, a bênção não vai descer, não vai chegar até nós. E no hebraico, Ana chegava diante do tabernáculo de Siló e dizia assim: Elohim, Anit Serihá Vebrahá, que significa: Deus, eu preciso de uma bênção. Brahá é bênção. Parece certo, não parece, irmãos? Mas não está. Porque ela pedia com o coração duro. E Deus ouvia, mas Deus não atendia. Porque ela questionava Deus. Ela falava para Deus: Deus, eu quero. Deus, eu preciso. Sabe criança mimada, irmão? Que fala, até o ponto de Deus falar: ei, para, chega. Eu não vou fazer, agora você me irritou. Era assim que Deus agia, por isso que passou anos e anos. Mas depois que ela tomou o chacoalhão do marido, o Espírito Santo falou com ela, ela fez jus ao nome dela, cheia da graça, se dobrou, rasgou o coração, voltou a buscar o Senhor, começou a louvar e adorar ao Senhor. Quando ela se prostrou de joelho e buscou verdadeiramente como uma verdadeira adoradora, ela mudou a frase dela. Ela mudou, ela não pediu mais. Por quê? Porque no momento que ela esvaziou, ela foi cheia e ela passou a ter a sua alma satisfeita. Ela começou a ser grata. Ela começou a ser cheia do Espírito Santo. E aí a frase dela, ao invés de ser Elohim, Anit Serihá Vebrahá, eu preciso de uma bênção, ela mudou completamente a sua frase. E ela dizia assim: Elohim, Yeshili Avebrahá Todarabá. E eu vou traduzir para os irmãos. Ela dizia assim: meu Deus, existe para mim uma bênção e eu sou muito grata a Ti. Ó, como muda, irmão. Glória a Deus, aleluia. Ela não pedia questionando a Deus. Ela fala: Deus, eu sei que existe para mim, eu sou grata, mas se o Senhor der, o Senhor é Deus. Se o Senhor não der, o Senhor continua sendo Deus. Mas atente para esta sua serva que fala contigo na minha miseráveis, na minha pequenez de fé. Perdoa os meus pecados, e se for da sua vontade, me conceda
a bênção, porque eu sei que ela existe para mim. Esse era o pensamento dela, mudou. E se nós mudarmos para Deus também, se nós exercermos a gratidão, a adoração, formos cheios de Deus, Deus então vai nos conceder a bênção. Só que o que acontece? Quando ela começou a falar isso, ela buscou o profeta Eli. O profeta Eli, diz a palavra, estava sentado numa cadeira, numa pilastra da entrada do templo. Ela passou pelo profeta, andou mais um pouco, porque ela não podia ficar na porta, ela foi na lateral e dobrou e começou a orar. Só que ela não orou em voz alta, ela orou em mente. Só que diz a palavra que os lábios dela mexiam. E o profeta olhou de longe e falou assim: essa aí está embriagada, essa mulher está louca. E o profeta então se dirige até ela e fala para ela parar, porque ela estava embriagada, ela tinha tomado vinho. E o vinho, aqui no hebraico, é a palavra shekar, que é o vinho que parece que traz alegria, mas é o vinho embriagante. É o vinho que tira a pessoa da presença de Deus. É o vinho que causa torpeza. É o vinho que desequilibra a pessoa do seu psico-racional. E Deus só recebe o nosso culto racional. Só que quando o profeta, o juiz sacerdote, ele fala: olha, você está embriagada. Ela fala: não, meu senhor, eu não estou embriagada. Longe de mim bebida forte, eu não bebo. Porém, eu estou derramando diante do Senhor toda a minha amargura. E por que ela fala em mente com Deus? Porque ela estava fazendo algo diferente. Ela não queria que o inimigo ouvisse, para que não pudesse mudar de uma outra forma, desequilibrando ela e tirando ela da presença de Deus. Mas eu quero lembrar os irmãos, não precisa falar em mente. Você pode falar em mente? Pode, mas pode orar de boca cheia. Por quê? Agindo Deus, quem impedirá? A circunstância não interessa se você fala em voz audível ou se você fala em mente, não importa como você ora, importa a forma como você se relaciona e como você chega na presença de Deus. Esse é o segredo do milagre dela. Ela mudou, ela parou de ser mimizenta, de pedir para Deus: olha, eu quero, eu preciso, para dizer: Senhor, eu sei que existe para mim, se o Senhor tiver misericórdia de mim, derrama sobre mim a tua graça. Mais grato, mais consagrado. Consagrado significa separado, santificado. E aquele que é consagrado e separado, com certeza, adora ao Senhor. Por isso que quando começa o louvor na igreja, não perca tempo, irmão. Não deixa os pensamentos do mundo, não deixa nada te tirar da presença do Senhor. Louve e adore como um verdadeiro adorador. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem toda a terra, procurando os verdadeiros adoradores que o adoram em verdade e em espírito. Aleluia! Glória a Deus. E eu tenho certeza que nesta noite, neste lugar, tem pessoas que são verdadeiros adoradores. E ainda que você esteja passando uma situação adversa, adore a Deus. Adore a Deus, porque a sua saída, a sua solução, a sua resposta está em Deus. Mas por outro lado, cuidado em entrar na presença do Senhor e cumprir um protocolo religioso. Cuidado em entrar com atitudes que não parecem bem ao Espírito Santo. A pessoa pensa uma coisa e fala outra. Ou fala uma coisa e trabalha com uma reserva mental, está pensando outra. Pode enganar a homens, mas o Todo-Poderoso vê todas as coisas. Ele conhece nós antes de nós abrirmos nossas bocas e proferirmos alguma palavra, Ele sabe o que vai sair de dentro de nós. Então, quando nós adentrarmos da porta para cá, deixa lá fora, faz como Ana, toda aflição, toda angústia, todo medo, todo embaraço, e entre nesse lugar adorando ao Senhor, entre louvando, entre com sede de se encher da água do Espírito, entra com fome de ser alimentado da palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus abrirá as janelas dos céus e derramará sobre ti as bênçãos sem medidas, bênção recalcada, transbordante,
Aleluia. E como disse o pastor, Ele faz tudo isso porque Ele te ama. Ele ama a mim e Ele ama a você. E essa adoração não é simplesmente cantar. Parece que o pastor comentou aqui e foi ensinado isso no workshop também. Não é simplesmente cantar. Cantar, canta uma música do mundo, irmão. Não. Adoração é diferente. Adoração tem sentimento. E é o sentimento de gratidão. Você louva e adora ao Senhor porque a sua alma está satisfeita. Não precisa de mais nada. A graça do Senhor nos basta. Aleluia. E aí vocês vão lembrar do tema da concentração que vem vindo aí, avodar. Adorar a Deus servindo. Aleluia. E a palavra diz que quando Ana mudou a atitude dela e passou a exercer essa personalidade diferente, o juiz ali viu e disse a ela: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. Nesta noite, irmãos, Deus está falando conosco e Deus quer tratar nós de dentro para fora. É muito fácil nós chegarmos numa igreja: Deus, eu quero bênção, Deus, eu quero cura, Deus, eu quero prosperidade. Eu não vi ninguém entrar aqui e falar: Deus, me muda por dentro. Mas hoje é noite de Deus te chacoalhar, meu irmão, e Deus está me usando para fazer isso, e eu glorifico, porque antes de você ser chacoalhado, eu fui chacoalhado, aleluia. Mas isso é bom, isso pareceu bem ao Espírito Santo, e no mesmo momento que ela fez isso, o sacerdote abençoou ela. Diz a história que o marido, eles voltaram para o lugar de exaltação, Ramá, Efraim, onde eles moravam, lugar de dupla honra. A palavra diz que Eucana concebeu, se deitou com sua esposa, e ela então recebeu o seu milagre, recebeu a sua bênção, que foi a gravidez que ela tanto pediu a Deus do seu filho Samuel. E quando ela agradeceu a Deus, né, ela recebeu o que em hebraico chama-se Nes, o seu milagre. Que nessa noite essa palavra possa te mudar de dentro para fora, possa te despertar, e que nós possamos sair daqui cheios da presença do Espírito, e que nós possamos, com essa mudança, com essa atitude diferente, receber a graça, receber o milagre, receber a unção, receber o poder, receber a autoridade, receber a resposta, receber a confirmação. Eu não sei o que você veio buscar, mas você já devia ter dado glória, porque eu estou falando aqui, tudo que você pedir, disse Jesus, que pedir em meu nome ao meu Pai, eu vou-lo concederei. Mas verifique a forma de como vamos chegar e como vamos, na presença do Senhor, nos relacionar com Deus. Porque tudo isso foi um relacionamento que Deus tratou. Porque Ele trata, Ele corrige a quem Ele ama. E ela fez um voto, diz a palavra, com o Senhor. E eu sou testemunho, irmão, que essa palavra, ela é viva e poderosa. Porque eu sou prova viva que essa palavra funciona. Porque quando nós fomos desenganados, que nós não podíamos ter filhos, o pastor nos ensinou: faça um voto. Trabalhe com uma arma espiritual mais forte. Às vezes só a oração é pouco. Começa a se dedicar, começa a buscar Deus. Faça um jejum, faça um voto, faça uma campanha, busque o Senhor, comece a movimentar o mundo espiritual. Porque quando nós damos o primeiro passo, o Senhor vem atrás nos abençoando. Porque a palavra diz que a bênção corre atrás daqueles que obedecem a palavra. E assim foi com nós, irmãos. Nós obedecemos, nós colocamos em prática, nós fizemos um voto, e imediatamente, como Ana, Deus nos abençoou. Os irmãos sabem o que eu estou falando. Minha primeira bênção está aqui e a segunda está lá, para a glória do Senhor. E da mesma forma que Ana falou: eu consagro a ti, ele será separado, ele será consagrado, ele será grato, ele será nazireu. Ele é uma consagração dos judeus.
não rasparia a cabeça, e ele servirá ao Senhor. A mesma coisa, eu falo, as minhas filhas são do Senhor, porque eu por mim não poderia fazer. E eu entreguei elas, falei, Senhor, se for homem, vão para a palavra, vão para o diaconato, vão servir ao Senhor. Se for meninas, vão para o teu louvor, para a tua honra e para a tua glória. Aleluia. E Deus tem honrado, irmão, e eu sou grato a Deus por isso. Deus sabe como eu sou grato, eu e a minha esposa, por isso. Então nós reconhecemos o valor. Nós sabemos o Deus que nós servimos e o que Ele faz para nós. E eu espero que essa palavra, meu irmão e minha irmã, possa nessa noite, de alguma maneira, tocar no seu coração e que você receba aquilo que você veio buscar nessa noite. Amém? Pode se colocar de pé, irmão, em nome de Jesus. Com seus olhos fechados, ainda na presença do Senhor, ao exemplo de Ana, eu quero convidar quantos nessa noite querem ser mais gratos, mais consagrado. Faça como Ana, venha diante do Senhor, venha para o altar, mas não venha de qualquer forma, venha o adorando, porque do jeito que você vem adorando, o Senhor já está trabalhando, Ele já está criando, Ele é o Deus criador de todas as coisas, e Ele vai te abençoar, Ele é fiel. Quando ela diz no final da frase da oração dela, nós dizemos a palavra amém, e é uma palavra hebraica, é uma palavra dos céus, amém. Só que pouca gente sabe o que significa amém na verdade. É outro acróstico. Acróstico significa junção de 3 palavras hebraicas. Significa Elohim, Melech, Neamã. Significa Deus justo e fiel para cumprir tudo o que te prometeu. Aleluia! Ela reconheceu. E se você reconhece nessa noite que Deus pode te abençoar, pode mudar a sua história e pode conceder dos céus a mudança que você veio buscar nessa noite, venha diante do altar, venha adorando ao Senhor, para que Ele possa te abençoar. Se nessa noite a palavra do Senhor te despertou para um relacionamento abençoado de forma correta com o Senhor, sai do seu lugar também, vem aqui diante do Senhor, deixa Deus derramar sobre ti a presença dEle, do Espírito. E mesmo que você se sinta um pecador, um indigno, uma pessoa que sente que não está se relacionando com Deus, hoje é noite de conserto, hoje é noite de você se prostrar diante do Senhor. Aleluia. Deixa Ele fazer a obra na tua vida, em nome de Jesus. Esse é o momento de você abrir seu coração diante de Deus, se derramar diante dEle, diante do altar, e fale para Deus: Senhor, me mude nessa noite, mas me mude de dentro para fora. Senhor, eu quero ser limpo, eu quero tirar toda a amargura do meu coração. Eu quero que o Senhor derrame sobre mim a presença gloriosa do Teu Espírito Santo. Que o Senhor desemboque o vaso, que o Senhor encha, meu Deus, com Tua presença santa e poderosa. Para que a minha história mude nessa noite, Senhor. Que de maldição de Penina seja bênção de Ana. Aleluia. Que o Senhor conceda o desejo do teu coração, porque agora vocês estão adorando como os verdadeiros adoradores que o adoram em verdade e em espírito. E eu te glorifico, ó Deus, eu te glorifico, ó Pai, porque todos aqui estão gratos, Senhor, estão satisfeitos contigo, Pai, e reconhece o Senhor como único Senhor, como único Deus, como único Salvador, e através do teu Filho Jesus Cristo, o Senhor é poderoso para salvar, o Senhor é poderoso para perdoar, o Senhor é poderoso para aceitar diante da tua presença. Oh Deus maravilhoso, derrama neste momento do teu Espírito Santo, Pai. Faz a tua obra, Senhor, retirando, Senhor, toda a tristeza, toda a amargura, todo sentimento de fracasso, de derrota, Senhor. Venha com teu Espírito da vida, Deus, e encha, Senhor, com a força do teu Espírito,
Que a nossa alegria seja a tua força, Senhor. Aleluia. Nós glorificamos a ti, Pai, crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e pensamos, ó Deus. E nessa noite, Pai, nós rendemos graças a ti, nós tributamos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e adoração, para que o Senhor estenda a tua mão poderosa dos céus e nos abençoe, Pai. Que o Senhor mude a nossa história, que o Senhor venha com uma ação poderosa do teu Espírito, ó Deus, e confunda aqueles que são, meu Deus. Que o Senhor use os pequeninos desta terra, Pai, mas que eles sejam grandes nos céus, Pai. Que a fé seja despertada nessa noite, Senhor. Que eles possam, meu Deus, sentir a tua presença, o teu agir, o teu operar, Senhor. Que eles possam sair da tua presença como Moisés saiu diante de ti, da tua face, resplandecendo a tua luz, resplandecendo o teu brilho, a tua glória, Pai. Que nós possamos receber de ti, Senhor, a porção dobrada do teu Espírito, ó Deus. Que nós possamos fazer a diferença, meu Deus, na tua presença, Pai. E que aonde nós formos, meu Deus, o Senhor vá conosco, Pai. Eu oro a ti, Senhor, grato e crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais que pedimos e que pensamos. Eu te peço, Pai, essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Senhor, não deixa que a gente fique escravo das nossas necessidades, meu Deus, limitados pelas coisas que nos faltam, Senhor. Não deixa a gente ficar, meu Senhor, vivendo, contemplando, meu Deus, as nossas carências, Senhor, duvidando, meu Deus, colocando em prática nas nossas orações muito mais a nossa revolta, a nossa incredulidade do que a nossa fé, Senhor. Meu Deus, que a tua palavra nesta noite venha transformar, meu Deus, nosso coração, meu Pai. Que a tua palavra, meu Deus, venha transformar a nossa presença diante de ti, a maneira de nós orarmos, a maneira de nós te glorificarmos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, limpa, Senhor, limpa, por favor, nós te pedimos. Tira, meu Deus, todas estas coisas, Senhor, que deforma, Senhor, que, meu Deus, nos afasta, nos deixa muito distante da obra que o Senhor, meu Deus, pensa e tem preparado para nós, Pai. Meu Deus, o que é que o Senhor precisa fazer, meu Senhor? O que é que o Senhor precisa criar, meu Deus? Tua palavra fala que todas as coisas foram feitas por ti. Então todas estão feitas, meu Deus. Quando nós entendemos isso, Pai, nós deixamos de pedir, clamar uma coisa que não existe. Oh, meu Deus, tudo existe, meu Pai, tudo está pronto, tudo está preparado. Nós só precisamos nos aproximar, Senhor, e tomarmos posse, Pai. Nós só precisamos sermos dignos, meu Deus. Nós só precisamos estar crescido o suficiente, amadurecido o suficiente. Então, venha amadurecer, meu Deus, a nossa fé. Venha amadurecer os nossos pensamentos, meu Deus. Venha, Senhor, fazer com que nós possamos ter a estatura, Senhor, na fé, para que a gente possa, meu Deus, realmente alcançar aquilo que a gente, meu Deus, deseja, aquilo que a gente precisa. Meu Deus, lava, por favor, todo o nosso interior, meu Deus, tudo aquilo que nos deixa esquisito, tudo aquilo que nos deixa, Senhor, cheio de amargura, cheio de tristeza, cheio de lamento. Meu Deus, tira de dentro de nós as coisas que nos traz, Senhor, a marca da fraqueza, meu Pai. Mas faça, meu Deus, com que nesta noite, como foi pregado aqui, haja também um divisor, meu Deus, de águas na nossa vida, que possa existir a partir desse momento o antes e o depois, meu Deus, que possa existir, meu Deus, da mulher amargurada para a mulher abençoada, meu Deus,
que possa existir da oração, meu Deus, amargurada, da oração que te glorifica, que te louva, que te adora, Senhor. Nós não podemos ter dúvida, tira essa dúvida do nosso coração, Pai. Nós precisamos orar com certeza, com convicção, com fé. Precisamos orar crendo que o Senhor não precisa fazer nada, não precisa criar nada para poder nos abençoar. Tudo está pronto, seus planos são perfeitos. Sua palavra é poderosa. Então, meu Deus, que nesta noite os seus planos comecem a se cumprir na vida dos teus servos que aqui estão. Levanta a tua mão para o céu e se prepare para receber. Levanta a tua mão para o céu e se prepare para ser tocado, para ser tocada, para ser abençoada. Aleluia. Não coloca nada de lábio, mas coloca agora de coração. Agradece a Deus, diga a Ele: Deus, eu sei que está pronto, eu sei que está pronto, e eu creio que nesta noite, meu Deus, teu servo vai ficar pronto. O milagre estava pronto, agora teu servo vai ficar pronto, tua serva vai ficar pronta. Aleluia. Esse milagre, meu Deus, não é para nos acrescentar riqueza, esse milagre é para nos acrescentar louvor, Senhor. É para nos acrescentar adoração, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta a tua mão e adora, levanta a tua mão e clama. Você vai dizer para Ele, fala: Senhor, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor é grande, eu sei que o Senhor é Deus, eu sei que os seus planos são melhores do que os meus, eu sei que os seus pensamentos são mais altos do que os meus. Aleluia. Leve a sua mão ao coração agora e receba os planos de Deus na sua vida. Receba os planos do Senhor, receba os planos de Jesus, receba o milagre, receba a bênção, vai declarando: o Senhor é grande, o Senhor é grande, o Senhor é grande, o Senhor é grande. Enche o teu coração de certeza, enche o seu coração de fé. O teu Deus é Deus, o teu Deus é Deus do céu, mas é Deus da terra. Louvado seja teu nome, Jesus. Nada pode impedir o agir de Deus, nada pode impedir que os planos de Deus se cumpram na sua vida, que os planos de Deus comecem a se realizar na sua vida. Aleluia, aleluia. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eu sei que tudo podes, eu sei que tudo se move pela ordem das tuas mãos, e eu creio que nesta noite a tua palavra me ensinou a me aproximar de ti, não pedindo, não reclamando, mas reconhecendo que as coisas que eu preciso pedir, as coisas que eu preciso ter, já estão feitas, já estão preparadas. Eu só preciso melhorar para receber. Meu Deus, melhora a minha vida, melhora a minha fé, me enche com teu Espírito Santo, faz de mim um vaso novo nesta noite, diante deste altar, para eu glorificar o nome de Jesus, o teu Filho, agora e para sempre. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir, vamos adorar a Deus. Levanta a tua mão para o céu. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos. Foi um dia muito especial, foi um dia lindo, foi um dia precioso, um dia em que nós pudemos, meu Deus, participar com família, subindo a tua casa, ouvindo a tua palavra,
e sendo tocado, meu Deus, no coração, sendo transformado, meu Deus, lavado, tirando, com certeza, meu Deus, a tua mão tirou todo resíduo de amargura e de tristeza, e agora nós estamos preparados, meu Deus, preparados para podermos darmos aí início na semana de trabalho, porque na semana nós já demos início, hoje já foi o primeiro dia, mas a primícia é tua, o primeiro é teu, Senhor. Então hoje nós consagramos esse dia na tua presença, e amanhã nós precisamos da tua presença conosco, meu Deus, em tudo aquilo que a gente vier fazer, meu Deus, onde a gente colocar os nossos pés, nos abençoa, onde nós colocarmos as nossas mãos, nos abençoa, meu Deus. Não deixa o teu povo ter medo de nada, Senhor, mas enche cada um com o teu Espírito Santo, Senhor, e faça com que cada um seja luz no meio dessas trevas. E é por isso que nós abençoamos toda a tua igreja com a graça do teu Filho Jesus Cristo, o amor do teu coração e a presença viva e gloriosa do teu Espírito Santo, agora e para todo sempre. Aquele que crê e recebe, diga comigo. Vamos aplaudir bem alto aquele que reina, o único Deus, verdadeiro Deus.